Pessoal, vamos estar falando agora a respeito aí dos conjuntos numéricos, né? A gente já havia estudado eles aí, aulinha aí para vocês. Primeiro a gente vai começar com a ideia do que é conjunto, né? Não tem uma definiçãozinha para o conjunto, mas a gente tem ideia ou noção aí do que ele seja, né? Então, conjunto nada mais é aquilo, né, que traz uma ideia para a gente de coleção ou de agrupamento. Todo conjunto, pessoal, ele é formado por um ou vários objetos, né? E esses objetos aí dentro do conjunto, né, são chamados de elementos, né? Então, para a gente não ficar falando assim, o objeto tal dentro do conjunto, a gente vai chamar esses objetos de elementos, né? E normalmente aí, pessoal, a gente costuma indicar os conjuntos utilizando a letra maiúscula do nosso alfabeto, tá? Por exemplo, você vai fazer lá, formar um conjunto dos alunos da turma do 9º ano A, por exemplo, né? O que você vai fazer? Você vai indicar o nome do conjunto lá, sei lá, conjunto A, conjunto B, né? E informar que esse conjunto se refere aos alunos do 9º ano A, né? Aí os elementos que vão pertencer, que vão estar dentro desse conjunto, são todos os alunos do 9º A. Não pode entrar nem alunos do 9º B, C, D ou E, né? Enfim, qualquer outra pessoa que queira entrar dentro do grupo não pode, porque o grupo ele é o quê? Ele é fechado, né? A gente já deu uma condição para ele, tá bom? Então aqui a gente tem alguns exemplos de alguns conjuntos, né? Então, conjunto dos estados da região sul do Brasil, a gente representou esse conjunto pela letra E, e sempre importante lembrar o seguinte, que a gente tem que colocar esses elementos entre chaves, tá? Então, a gente coloca ali, ó, antes do nome Paraná, tem o início da chave, e no finalzinho ali do Rio Grande do Sul, no sul, né, tem o final ali da chave dizendo que o grupo ele é fechado, né? Então, os únicos estados que estão dentro desse conjunto, que pertencem a esse conjunto, são os estados da região sul do Brasil. Nesse caso, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tá bom? O próximo conjunto é o conjunto dos planetas do sistema solar, né? A gente chamou de P esse conjunto. E nesse caso aqui em específico, né, pessoal, a gente pegou de acordo com a órbita, né, dos planetas, né, desde o mais próximo até o mais distante aí do Sol, né? Então, quais que são os elementos que compõem esse conjunto? Vai de Mercúrio até Netuno. Mas você vai falar, professor, mas Plutão não é planeta? Pessoal, eles classificaram Plutão como sendo é, 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 um planeta não. Então não entra dentro dessa característica dos planetas, né? Então foi retirado Plutão, por isso que não tem Plutão dentro desse conjunto. E o próximo aqui, conjunto das letras do alfabeto, né? A gente chama esse conjunto de letra L, né? Conjunto L, né? E a gente colocou o nosso alfabeto de A a Z. Dá para notar aqui, pessoal, que entre F e X tem 3 pontinhos. Esses pontinhos são chamados de reticências. O que eles indicam? Eles indicam que entre a letra F e a letra X existe mais elementos, né? Só que não há necessidade de repetir. Por quê? Porque são muitos elementos, né? São muitas as letras. Então, ali entre F e X, depois tem o G, o H, o I, o J, o K e assim por diante, tá? Existem esses elementos, a gente simplesmente não representou eles aqui, tá? Para isso a gente utilizou aí esses 3 pontinhos, tá bom? Chamado de reticências. A gente vai ver alguns conceitos aqui agora importantes, né? Que é a respeito da pertinência, né? O que é pertinência? É o ato da gente relacionar um elemento a um conjunto, né? Então, por exemplo, quando o elemento compõe certo conjunto, dizemos que esse elemento pertence ao conjunto e indicamos pelo símbolo E, né? Que no caso, esse Ezinho aqui, pessoal, ele significa pertence. Então, indicamos pelo símbolo de pertence, né? Como, por exemplo, a gente pode usar o exemplo anterior, que o estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul pertence ao conjunto E. Da mesma forma, os planetas que aparecem aqui pertencem ao conjunto P e as letras do alfabeto também pertencem ao conjunto L, né? Agora, por exemplo, dentro do conjunto S, se eu tentasse colocar, por exemplo, o estado de Goiás, aí eu teria que falar o seguinte, que o estado de Goiás não pertence ao conjunto E, né? Então, a gente vai ver aqui agora a respeito disso. Por exemplo, o 6, todo mundo sabe aí que ele é divisor de 12, né? Logo, eu posso falar que 6 pertence ao conjunto A, ou 6 pertence a A.
Pessoal, por que eu posso falar isso aqui? É simplesmente pelo ato de eu estar literalmente criando, né, um conjunto aí só para mostrar a definição de pertinência para vocês, tá bom? A mesma coisa acontece em relação ao 5, né? O 5 é natural e ímpar, né? É menor do que 13. Logo, o 5 pertence ao conjunto B. Então, a gente tem essa relação aí de pertinência. E a mesma coisa acontece quando o elemento ele não pertence ao conjunto, né? Ele não vai pertencer ao conjunto, pessoal, quando ele não é elemento daquele conjunto, tá bom? Por exemplo, a gente utilizou aqui o 6, que é divisor de 12. Por exemplo, eu podia falar o 7, né? Em relação ao 12. O 7 é divisor de 12? Não. Então, o 7 ele não pertence ao conjunto A, né? Que seria o conjunto que a gente teria definido, tá bom? O próximo que a gente vai ver um exemplo bem rapidinho, seja o conjunto M, né? Os elementos 2, 4, 6, 8 e 10, e complete com pertence ou não pertence as lacunas abaixo, né? Eu quero saber se 2 pertence ao conjunto M. Eu vou colocar ali o símbolo de pertence. O 5, se ele pertence ou não a M. Não tem o elemento 5 lá dentro do conjunto M, eu vou dizer que o 5 não pertence a M. O 10, vou dizer que pertence a M. E a palavra Brasil, né? Vou olhar dentro do conjunto M, não tem nada a ver uma coisa com a outra, e eu vou falar que esse nome Brasil não pertence ao conjunto M. Pessoal, dentro disso aqui a gente tem algumas representações, né, dos conjuntos através de figuras, né? Essa representação do conjunto através de figuras é chamado de diagrama, tá? Mais específico, diagrama de Venn, tá bom? Então, olha só, dado um conjunto A, dos números naturais divisores de 12, né? Então, a gente já viu ali anteriormente como que a gente determina, né? Utilizando a letra maiúscula, utilizando as chaves. Quais que são os elementos aí que compõem todos os naturais divisores de 12? Do 1 até o 12, né? Lembrando que o 5 não é divisor de 12, o 7 também não, enfim. Para a gente representar ele através de um conjunto, né? Ou desculpa, através de um diagrama, basta a gente colocar o diagrama dessa maneira, né? A gente faz um círculo e coloca todos esses elementos dentro desse círculo, né? Dá para notar ali que tem o nome A, né? Referente ao conjunto, e todos os elementos que pertencem a esse conjunto, tá bom? Outra coisa que é interessante notar é que existe um pontinho, né, à esquerda do número. Esse pontinho aí representa o quê? Representa os elementos, né? Todas as vezes tem que trazer esse pontinho aí. O mesmo acontece aqui para outras situações, né? Por exemplo, o conjunto B, conjunto dos números naturais ímpares menores do que 13, a gente tem dois tipos de representação, né? A representação que a gente viu anteriormente, né? O B é igual a 1, 3, 5, 7, 9, 11, que são os naturais ímpares menores que 13, e dentro aqui da figura a gente tem os elementos também representando eles por diagrama, tá? O C, a mesma coisa, né? Conjunto dos números naturais maiores do que 0 e menores do que 5. Então, a gente tem as duas formas aí de representá-los, ok? Sendo assim, pessoal, agora a gente vai ver os três conjuntos representados em um único diagrama, né? Então, a gente tem ali o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C. O que a gente consegue notar aqui de interessante, né, em relação a esses conjuntos? É que o conjunto C, pessoal, ele está dentro do conjunto A, né? Por que isso acontece? Por quê? Quando a gente for representar os três conjuntos juntos, né, não faz sentido, por exemplo, o conjunto A ter o elemento 1, o conjunto B ter o elemento 1 e o conjunto C também ter o elemento 1, e eu representar de maneira separada esse elemento para cada um dos conjuntos. O que a gente fez? A gente juntou todos, né, e colocou um elemento em comum. Nesse caso, por exemplo, o conjunto A e o conjunto C, ambos partilham do elemento 2, né? Também do elemento 1, do elemento 4 e do elemento 3, ok? Por isso que o conjunto C, pessoal, ele aparece dentro do conjunto A, né? E o conjunto B partilha apenas os elementos 1 e 3, né? Com o conjunto A e o conjunto C. Quando isso daqui acontece, pessoal, dos elementos que está dentro de C, né? Isso também são elementos do conjunto A gente diz que o conjunto C está contido dentro do conjunto A, tá bom? Então, como que a gente lê aqui? A gente lê da seguinte maneira, que C está contido em A. Lembrando, pessoal, que esse contido é esse símbolo que matemático parece um C achatadinho, tá? Então, eu digo que C está contido em A.
E o mesmo não acontece para B, né, em relação nem a A e nem a C, né? Então, eu posso dizer, por exemplo, que C não está contido em B, e nem A, né, se eu quisesse representar, estaria contido em B, tá bom? Então, contido é o Czinho sem nada, não está contido é o Czinho com tracinho no meio, muito semelhante a pertence e não pertence. A gente tem alguns fatos aqui sobre a relação de inclusão, né, que tem um exemplozinho aqui. Quando relacionamos conjunto com conjunto, né, utilizamos os símbolos de contido, né, que está contido, e o Czinho lá, né, não está contido, tá bom? Então, por exemplo, 1, 2, 3 está contido dentro do conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Realmente, os elementos, né, da esquerda são elementos da direita. Já 1, 2 e 0, né, não está contido em 1, 2, 3, 4, 5, 7. Né? Por quê? Apesar deles possuírem dois elementos em comum, mas eles não partilham, né, de todos os elementos aí, no caso, em comum, tá bom? Na igualdade de conjuntos, a gente tem dois conjuntos A e B, são ditos iguais quando possuem exatamente os mesmos elementos, né? Então, tem o conjunto A e o conjunto B. Esses conjuntos, por mais que estejam fora de ordem aqui, a gente consegue notar que os elementos, né, são iguais, porque os mesmos que são de A também são de B, então a gente diz que A é igual a B. Dentro disso também é importante a gente falar a respeito do conjunto vazio, né? A gente tem que conjunto vazio é um tipo particular de conjunto, já que ele não tem nenhum elemento, né? E nesse caso a gente representa o conjunto vazio, né, por essas duas chaves aí, sem nenhum elemento dentro, ou por esse zerinho, um tracinho no meio aí, para representar conjunto vazio, né? O que é o conjunto vazio, professor? É aquele conjunto que não possui elemento, tá? Conjunto unitário corresponde a um outro tipo especial de conjunto. É um conjunto que possui apenas um elemento, né? Sei lá, conjunto D, né? Apenas, por exemplo, com o número 7. Né? Você vai olhar o conjunto, vai colocar o elemento 7 nesse conjunto. Esse conjunto ele recebe esse nome especial, né? Conjunto unitário, porque possui um único elemento. E o conjunto universo, né, que corresponde ao conjunto ao qual pertencem todos os elementos que fazem parte do nosso estudo. Então, tudo que a gente estuda ali, né? Por exemplo, aquele diagrama anterior A, B e C, a gente diz que aquele conjunto é o conjunto universo, né? Tudo que está ali, né, faz parte aí do estudo. Então, se tudo ali faz parte do estudo, é chamado de conjunto universo, tá bom? Dentro da operação, os conjuntos, a gente tem união e interseção, tá? Vou explicar aqui melhor um pouquinho. Então, olha só. Vamos ver aqui primeiro aqui a esquerda, depois a gente vai ler a direita, né? A união dos conjuntos A e B é um conjunto formado por todos os elementos de A e todos os elementos de B, que denotamos por A união B. Esse uzinho, né, pessoal, significa união, tá bom? Então, a gente tem o conjunto A e o conjunto B, né? A gente consegue notar lá, utilizando o exemplo lá daqueles diagramas anteriores, a gente consegue notar o seguinte, né? Que os elementos que estão em A, né, eles vão se unir com os elementos que estão em B e vão formar um único conjunto em comum. Aí, professor, mas tem um 1 e o 3, que tem tanto em A quanto em B. Não tem problema, né? A gente não vai estar repetindo aí, no caso, os elementos, né? Então, a gente vai pegar os elementos que estão em A, né? O 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12, e vamos juntá-los com os elementos em B. Quais são? O 5, o 7, o 9 e o 11, e a união com B, a gente vai formar os elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11 e 12, beleza? Então, à esquerda a gente tem um caso de união, à direita a gente tem um caso de interseção, né? O que seria interseção, pessoal? A interseção nada mais é que os elementos em comum que os conjuntos possuem, né? Então, eu tenho o conjunto A e o conjunto B, é o mesmo exemplo do anterior, porém eles partilham de elementos em comum, nesse caso o 1 e o 3, né? Então, a gente diz que existe o quê? Uma interseção entre A e B, representada aí por essa letrinha U de cabecinha para baixo, tá bom? Então, a gente tem a interseção B, né, que é o número 1 e o número 3, porque são elementos em comum, tanto para o conjunto A quanto para o conjunto B, beleza? Então, a gente tem um exemplo aqui, ó, seja o conjunto A, né, de 0 a 4, e o conjunto B, 0, 2, 5 e 6, encontre a interseção B, né? O que seria a interseção B? Seria o 0 e o 2, né? O que há em comum entre os dois conjuntos. Já a união com B, pessoal, seria os elementos 1, 3 e 4, né?
juntamente com os elementos 0, 2, 5 e 6, né? Então, eu formaria o conjunto 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, né? Isso aí referente ao conjunto A interseção B. Fechou? Meninos, agora, próxima aulinha, nós vamos falar sobre o conjunto dos números naturais. Vou dar uma encerradinha aqui e a gente se vê na próxima aulinha.